Questões de direito constitucional em tópicos, banca FCC. 1. A inviolabilidade do sigilo de dados complementa a previsão ao direito à intimidade e à vida privada, sendo ambas as previsões regidas pelo princípio da exclusividade. 2. Na hipótese de um Estado-membro da Federação deixar de aplicar o mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, prevê a Constituição da República que o Estado ficará sujeito à intervenção federal, cuja decretação dependerá de provimento pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República. 3. Nos termos da Constituição Federal, as leis eleitorais podem ser editadas somente pela União e pelos Estados, estes ante a existência de autorização legal. 4. No Poder Legislativo, inexiste hierarquia no sentido de relação de coordenação e subordinação, no que diz respeito às suas funções institucionais. 2. No Poder Legislativo, a distribuição de competências entre Câmara e Senado se faz de forma que haja absoluta independência funcional entre uma e outra Casa do Congresso. 3. A relação hierárquica caracteriza-se como uma relação estabelecida entre órgãos, de forma necessária e permanente. 5. A Câmara de Vereadores de um município com 70.000 habitantes é composta por 14 vereadores, cujo subsídio, fixado por lei de iniciativa da própria Câmara para viger na legislatura em que aprovada, corresponde a 40% do subsídio dos deputados estaduais. Nesta hipótese, são compatíveis com a disciplina da matéria na Constituição da República o número de membros do órgão legislativo e o valor do subsídio, apenas. 6. E são compostos de no mínimo 7 juízes recrutados quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade. 2. Entre os juízes que os compõem, 1/5 será de advogados com mais de 10 anos de atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, e os demais serão juízes do trabalho, promovidos por antiguidade e merecimento alternadamente. 7. Adalberto Brasileiro é advogado com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional no Estado do Espírito Santo, tem 66 anos de idade, possui notável saber jurídico e reputação ilibada. Marcel Brasileiro é membro do Ministério Público Federal, atuando no Estado do Espírito Santo, com mais de 10 anos de efetivo exercício e tem 45 anos de idade. De acordo com a Constituição Federal, com base apenas nas informações fornecidas, preenchem os requisitos para compor o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e também o Tribunal Superior do Trabalho apenas Adalberto. 8. De acordo com a Constituição Federal, aos membros do Ministério Público do Trabalho é assegurada, dentre outras garantias, a vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. 9. Em caráter excepcional, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. 10. Sobre o Poder Judiciário. Aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 2 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Na apuração de antiguidade para a promoção, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. 11. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar, para municípios com população entre 500.001 e 3 milhões de habitantes, o percentual de 4,5%, 4,5%. 12. Nos termos da Constituição da República, os tribunais regionais eleitorais possuirão 2 juízes, nomeados pelo Presidente da República, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. 13. Um deputado estadual do Paraná, no exercício de seu 2º mandato consecutivo, com 31 anos de idade completados em novembro de 2011,
casado com senador eleita por aquele estado, pretende concorrer nas eleições gerais de 2014 a um dos seguintes cargos: senador, deputado federal, governador do estado ou deputado estadual. Nessa hipótese, consideradas as condições de elegibilidade estabelecidas na Constituição da República, poderia o interessado concorrer a deputado federal, governador do estado ou deputado estadual apenas. 14. Em 15 de dezembro de 2011 foi publicado no Diário Oficial da União decreto por meio do qual a Presidente da República resolve nomear Rosa Maria Weber Candiota da Rosa para exercer o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria da ministra Ellen Grace Norfleer. A esse respeito, diante do procedimento estabelecido na Constituição, relativamente à composição do Supremo Tribunal Federal, considere as seguintes afirmações. 1. A nomeação da ministra para o Supremo Tribunal Federal pressupõe o preenchimento de requisitos estabelecidos pela Constituição, relativos à sua idade, saber jurídico e reputação. 2. A nomeação da ministra para exercer cargo no Supremo Tribunal Federal deve ter sido precedida de aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. 15. Uma das funções institucionais atribuídas pela Constituição da República ao Ministério Público que evidencia a característica zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. 16. Nos termos da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente os desembargadores dos tribunais regionais eleitorais, nos crimes comuns e de responsabilidade. 17. A Constituição Federal traz a competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento de recurso especial. A. Negar vigência à lei federal. B. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. C. Contrariar tratado. D. Der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 18. Sobre a disciplina das garantias processuais na Constituição Federal Brasileira, considere: 1. O contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, são assegurados aos litigantes tanto em processo judicial como em processo administrativo. 2. Ninguém será processado senão pela autoridade competente. 4. A publicidade dos atos processuais somente poderá ser restrita por lei quando o interesse social o exigir. 19. A confira 88 disciplina regras gerais relativas à administração pública, dedicando relevante espaço aos servidores públicos da administração direta, aos quais são estendidos alguns dos direitos garantidos aos trabalhadores privados urbanos e rurais previstos no artigo 7º da Lei Maior. Dentre eles está o salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. 20. Considerando o tipo de vínculo que une o particular ao Estado, pode-se afirmar corretamente que são servidores públicos os ocupantes de emprego público que têm vínculo contratual sob a regência da CLT e os ocupantes de cargos públicos criados por lei e admitidos sob o regime estatutário. 21. Lei federal que dispusesse sobre serviço postal, prevendo que sua manutenção competiria à União, mas autorizasse os estados a legislar sobre questões específicas da matéria, e versaria sobre matéria de competência legislativa privativa da União. Segunda, seria compatível com a Constituição da República, no que se refere à manutenção do serviço postal. Terceira, somente poderia autorizar os estados a legislar sobre a matéria nesses termos, se fosse lei complementar. 22. Dentre outras, não é competência dos tribunais regionais federais processar e julgar, originariamente, as revisões criminais e ações rescisórias de julgados dos tribunais estaduais ou dos respectivos juízes das comarcas. 23. A Comissão do Congresso Nacional constituída durante o recesso, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária, denomina-se, constitucionalmente de comissão representativa. 24. Segunda. Fixar os subsídios dos ministros de Estado, observadas as demais normas constitucionais. Terceira. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. De acordo com o disposto na Constituição Federal, é competência exclusiva do Congresso Nacional. 25.
O caput do artigo 1º da Constituição Federal prescreve que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, dentre as possíveis conclusões que se podem extrair do caput do artigo 1º da Constituição Federal, está aquela segundo a qual o Brasil é um Estado federal, do qual são membros os estados, municípios e o Distrito Federal. 26. No tocante aos municípios, considere, em municípios de até 10.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Segunda. Em municípios de mais de 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Terceira. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. 27. Após reorganização administrativa, realizada com vistas a assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo, determinado Tribunal Regional Federal alterou sua composição e forma de atuação do seguinte modo: 9 membros, sendo 2 nomeados dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira, e os demais mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente. Segunda. Promoção de justiça itinerante por meio da realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, em equipamentos públicos e comunitários, nos limites territoriais da respectiva jurisdição. Terceira, funcionamento descentralizado por meio da constituição de câmaras regionais mantida, no entanto, sua sede no local determinado em lei. É compatível com a disciplina da matéria na Constituição da República o que consta nesses tópicos. 28. O remédio constitucional adequado para tutelar pessoa que teve obstado o exercício de profissão lícita, mas não regulamentada, é mandado de segurança. 29. Dispõe o 4 do artigo 39 da Constituição Federal, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Essa norma constitucional pode ser aplicada à carreira diplomática. 30. Considere, terceira, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Quarta, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, os deputados e senadores não poderão, desde a posse, exercer as condutas indicadas. 31. Dispõe a Constituição Federal acerca do Conselho Nacional do Ministério Público que escolherá, em votação secreta, um corregedor nacional apenas dentre os membros do Ministério Público que o integram. 32. No tocante às regras constitucionais para os benefícios previdenciários, é correto afirmar, é assegurada a incorporação ao salário do empregado dos ganhos habituais recebidos a qualquer título, para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios. 33. Sobre o que estabelece a Constituição Federal acerca do SUS, Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que compete-lhe participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 34. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, compete ao Congresso Nacional, independentemente de sanção do Presidente da República, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 35. Determinada empresa pretende obter cópias de processo administrativo instaurado com vistas à apuração de irregularidades em contratos administrativos de certo ministério, da administração federal no bojo do qual sabe ter sido acusada por funcionários do órgão investigado pela prática de referidas irregularidades. Na hipótese de o ministro de Estado indeferir requerimento formulado administrativamente pela empresa com esse propósito,
caberá à interessada valer-se, na esfera judicial, de mandado de segurança, de competência do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, se denegatória a decisão. 36. Considere as seguintes situações à luz da Constituição da República e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e Constituição Estadual que estabelece a possibilidade de reexame, pelo Tribunal de Contas Estadual, das decisões administrativas fazendárias de última instância contrárias ao erário, tomadas em processos administrativos nos quais se discuta a questão tributária. Segunda, lei estadual que, ao dispor sobre a organização e estruturação de órgão da administração pública que desempenha funções afetas ao Poder Executivo, impõe à Assembleia Legislativa o dever de indicar um representante para integrar referido órgão da República. Fiona não poderá candidatar-se ao cargo de vice-presidente da República, mas poderá candidatar-se ao de governadora do Estado. 53. A Constituição Federal consagra hipóteses de aquisição de propriedade urbana e rural por uso capião, estabelecendo que, para uso capião de área de terra em zona rural, tanto quanto para uso capião de área urbana, a posse deve ser exercida sem oposição pelo prazo de 5 anos ininterruptos. 54. No tocante ao Poder Judiciário, à luz da Constituição Federal, o Poder Executivo não poderá reduzir unilateralmente, na fase de consolidação do projeto de lei orçamentária anual, o orçamento proposto pelo Poder Judiciário, desde que esse tenha sido elaborado e enviado com observância de limites, forma e prazo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 55. A segurança viária, nos termos da Constituição Federal, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, competindo, no âmbito dos Estados, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito. 56. Por razões de convicção política e filosófica, determinado indivíduo brasileiro nato de 21 anos, recusa-se a prestar serviço como jurado, para o qual havia sido convocado pelos órgãos competentes da Justiça, assim como deixa de votar nas eleições para prefeito e vereador do município em que reside, realizadas em turno único. Nessas hipóteses, à luz da Constituição Federal, ambas as condutas são admissíveis, ficando o indivíduo sujeito à suspensão de seus direitos políticos apenas na hipótese de recusar-se igualmente ao cumprimento de prestação alternativa fixada em lei. 57. Visando criar incentivos para o exercício da atividade econômica, sem descuidar de aspectos relacionados à responsabilidade dos agentes econômicos, um grupo de deputados federais estuda apresentar projetos de leis que estabeleçam há privilégios fiscais que beneficiem sociedades de economia mista e empresas públicas e do setor privado, igualmente em determinados setores da economia. E b. Responsabilização da pessoa jurídica por atos praticados contra a economia popular, para além da responsabilização individual de seus dirigentes. À luz da disciplina constitucional da matéria, é admissível a criação de privilégios fiscais, nos moldes pretendidos, assim como a responsabilização das pessoas jurídicas, sem prejuízo da responsabilidade individual de seus dirigentes, desde que as punições sejam compatíveis com a natureza daquelas. 58. Suponha que tenham sido adotadas as seguintes medidas em matéria orçamentária pelo governo federal: e abertura de crédito extraordinário, por meio de medida provisória, para atender a despesa imprevisível e urgente, decorrente de calamidade pública. Segunda, transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projeto restrito a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem prévia autorização legislativa. 59. O entendimento jurídico segundo o qual o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face da Constituição Federal quando possa ser justificado, pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, decorre do princípio constitucional da igualdade. 60. Considere os seguintes tópicos da Constituição Federal do Brasil, e todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Terceira, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Quarta, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
Dispõe a respeito de direitos humanos os indicados nesses tópicos. 61. O direito universal à saúde deve ser garantido pelo Estado mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, com base, dentre outros, na previsão constitucional segundo a qual são de relevância pública as ações e serviços de saúde, devendo sua execução ser feita diretamente pelo poder público ou por meio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 62. No capítulo da Constituição Federal de 1988 que trata dos princípios gerais da atividade econômica, há várias normas sobre o aproveitamento dos recursos minerais. Dentre elas, não está previsto que a pesquisa e a lavra de recursos minerais somente poderão ser efetuadas mediante concessão da União, por brasileiros ou estrangeiros, desde que atendidos o interesse nacional e a lei orçamentária. 63. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, compete privativamente ao Presidente da República conceder indulto e comutar penas, com audiência se necessário dos órgãos instituídos em lei. 64. Nos termos do que estabelece a Constituição Federal acerca das normas relativas aos orçamentos, é vedada a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 65. Linneu é juiz federal titular de vara de competência mista e deve decidir acerca da sua competência com relação a 3 processos que lhe foram distribuídos. O primeiro trata de causa de ação referente a acidente de trabalho, na qual entidade autárquica federal, INSS, figura como ré. O segundo se refere à causa entre Estado estrangeiro e município, e o terceiro versa sobre crime contra a organização do trabalho. Com base na Constituição Federal, Linneu deve dar-se por incompetente para processar e julgar a primeira causa e competente para processar e julgar a segunda e a terceira causas. 66. Nos termos do que estabelece a Constituição Federal acerca das normas relativas aos orçamentos, é vedada a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 67. Ao dispor sobre os órgãos do Poder Legislativo na esfera federal, a Constituição Federal de 1988 atribui competência à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal para eleger membros do Conselho da República. 68. Ao dispor sobre os órgãos do Poder Judiciário e as competências dos tribunais, a Constituição Federal de 1988 estabelece que compete privativamente aos tribunais prover, obedecida a forma que prescreve, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. 69. A lei complementar se distingue da lei ordinária pelo quórum necessário para aprovação pelos parlamentares e por ser o veículo normativo exclusivo para tratar de determinados temas previstos na Constituição Federal de 1988. Cabe exclusivamente à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, assim como obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários, além de outras matérias mencionadas na Constituição. 70. No que diz respeito ao tema nacionalidade em mátulos é o mesmo que a pátrida. 71. A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, mais a iniciativa popular, o referendo e o plebiscito. Tais instrumentos previstos na Constituição Federal vigente correspondem ao modelo da democracia semidireta. 72. Cabe ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 73. Considere as assertivas acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre as normas relativas à organização político-administrativa dos municípios.
A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Quarta, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos municípios, onde houver. V. A eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, ocorrerá mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. 74. Determinado Estado da Federação contratou empresa de auditoria para que realizasse levantamento de dados relativos à remuneração dos servidores públicos estaduais, propusesse medidas de economia com despesas de pessoal. Em seu relatório, a empresa relatou, entre outros fatos, que há juízes aposentados que percebem remuneração superior ao subsídio do governador e inferior ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 75. Dentre os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, inclui-se receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. 76. A proibição constitucional de acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, tanto na administração direta quanto na indireta, visa impedir que um mesmo cidadão passe a ocupar vários lugares ou a exercer várias funções sem que as possa desempenhar proficientemente, embora percebendo integralmente os respectivos vencimentos. A própria Constituição, entretanto, abriu algumas exceções, entre elas, de 2 cargos de magistério. 77. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, em municípios de até 10.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. 78. A diretriz da participação da população nas ações governamentais na área da assistência social se dá, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 79. Na hipótese de o governador de determinado estado da federação editar medida provisória para regulamentar a exploração dos serviços locais de gás canalizado, tal regulamentação será inconstitucional, uma vez que é expressamente vedada a edição de medida provisória para esse fim específico. 80. Ao disciplinar a organização do poder legislativo na esfera estadual, a Constituição da República estabelece que aos deputados estaduais são aplicáveis, entre outras, as regras da própria Constituição relativas à inviolabilidade, imunidades, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. 81. Na hipótese de um ministro de Estado indeferir requerimento administrativo de um servidor público para que este tenha conhecimento de informações existentes a seu respeito, nos registros de pessoal mantidos pelo órgão ministerial que aquele dirige, poderá o indivíduo em questão formular sua pretensão, judicialmente por meio de habeas data, de competência do Superior Tribunal de Justiça. 82. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados, dentre outros, o seguinte princípio: previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. 83. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito financeiro. 84. Atenção, para responder à questão, considere a Constituição Federal de 1988. A adoção de medidas provisórias pelo Presidente da República, por motivo de relevância e urgência, relativas a direitos políticos e a partidos políticos é vedada, expressamente nas 2 hipóteses apresentadas. 85. É exemplo de situação fática de violação de um direito social ou econômico a condição de um idoso sem condições de trabalhar e excluído de qualquer benefício previdenciário ou assistencial. 86. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal sobre os direitos políticos, serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. 87.
Atenção! Para responder à questão, considere a Constituição Federal de 1988. Sobre o Poder Executivo. Considere vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Decretar e executar a intervenção federal. 88. Os princípios institucionais da Defensoria Pública, previstos no parágrafo 4º do artigo 134 da Constituição Federal, são os fundamentos que sustentam e estruturam a instituição, entre as quais se insere a unidade. 89. Atenção! Para responder à questão, considere a Constituição Federal de 1988. Sobre o Ministério Público. Considere, segunda, aos membros do Ministério Público é vedado receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Terceira, é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 90. A Constituição Federal dispõe em relação ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, que, na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem. 91. De acordo com a Constituição Federal, a competência para processar e julgar, originariamente, a homologação de sentença estrangeira, o mandado de segurança contra atos das mesas da Câmara dos Deputados, e o habeas data contra ato de ministro de Estado será do Supremo Tribunal Federal, nas 3 situações. 92. Com relação à Justiça do Trabalho, considere e são seus órgãos, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. Segunda. É da sua competência processar e julgar, dentre outras, as ações que envolvam exercício do direito de greve. Terceira. É da sua competência processar e julgar, dentre outras, as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 93. O Conselho Nacional de Justiça é composto, além de outros membros, por um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. 94. Nos termos da Constituição Federal, o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa na razão de, no máximo 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais. 95. A representação de cada um dos estados e do Distrito Federal no Senado Federal será renovada de 4 e 8 anos, respectivamente, por 2 e 1/3. 96. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. 97. Para a composição das câmaras municipais, nos municípios de até 15.000 habitantes, será observado o limite máximo de 9 vereadores. 98. Considere as seguintes assertivas a respeito dos deputados e senadores, e os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Quarta, não perderá o mandato o deputado ou senador investido no cargo de ministro de Estado. 99. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo, além de outra hipótese, no caso de transgressão militar definida em lei. 100. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nas hipóteses abaixo, salvo no caso de incapacidade civil relativa. 101. Em relação aos deputados federais e senadores, é correto afirmar: desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 102. No tocante ao processo eleitoral do presidente e do vice-presidente da República, se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação,
Far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. 103. O processo e o julgamento das infrações penais comuns atribuídas aos membros dos tribunais regionais eleitorais competem ao Superior Tribunal de Justiça. 104. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, em municípios de até 10.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. 105. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal e julgar válida lei local contestada em face de lei federal é competência do Supremo Tribunal Federal. 106. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão mediante eleição pelo voto secreto, dentre outros, de 2 juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado. 107. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. 108. De acordo com a Constituição Federal, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, a comprovação da legalidade e avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, a avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, o exercício do controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, o apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional. 109. No tocante aos direitos e deveres individuais e coletivos, é assegurado, nos termos da lei, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. 110. Sobre a competência dos municípios, é correto afirmar que poderão instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 111. Sobre os direitos políticos, é correto afirmar: o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 112. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 113. Dentre as principais inovações trazidas pela Emenda Constitucional N. Graus 45, pode-se afirmar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 114. Dentre outras, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 115. Os direitos sociais previstos constitucionalmente são normas de ordem pública, com a característica de imperativas, sendo invioláveis, portanto, pela vontade das partes da relação trabalhista. 116. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. 117. No que se refere à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, é certo que o auditor, quando em substituição a ministro do Tribunal de Contas, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. 118. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente,
O pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. 119. A respeito dos tribunais regionais eleitorais, nenhum de seus integrantes serão nomeados pelo governador do respectivo estado. 120. Quanto aos direitos sociais previstos na Constituição Federal, é incorreto afirmar que é proibida a atividade laborativa noturna a menores de 16 anos e de qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 12 anos de idade. 121. Nos termos da Constituição Federal de 1988, os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos, anualmente. 122. Sobre a liberdade de comunicação, é incorreto afirmar que a forma de comunicação rege-se pelo princípio básico de que os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens independem de autorização, concessão ou permissão do Poder Executivo Federal, sob controle sucessivo do Congresso Nacional. 123. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, conforme disposto na Constituição Federal, é correto afirmar: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. 124. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. As condições para a integração de regiões em desenvolvimento serão estabelecidos em lei complementar. 125. Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele não participa como membro nato o Procurador-Geral da República. 126. Quanto ao Congresso Nacional, considere, o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Segunda, o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. 127. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. 128. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele não participa o Presidente do Supremo Tribunal Federal. 129. Para a composição da Câmara Municipal de um determinado município do Estado de Sergipe, com 20.000 habitantes, será observado o limite máximo de 11 vereadores. 130. No que concerne à disciplina constitucional dos direitos e garantias individuais e coletivos, é correto afirmar: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado, a obtenção de certidões em repartições públicas. Para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, é a todos assegurada independentemente do pagamento de taxa. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos.
Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 131. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre assistência jurídica e defensoria pública. 132. No caso de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio, a convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á pelo presidente do Senado Federal. 133. O ministro do Planejamento participa como membro nato do Conselho de Defesa Nacional. 134. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as denegatórias de mandado de segurança. 135. Sebastião é governador de um determinado estado brasileiro e pretende se candidatar à reeleição nas próximas eleições. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal de 1988, Sebastião poderá permanecer no cargo, inexistindo obrigatoriedade de renúncia ao mandato. 136. José, deputado federal, é investido no cargo de secretário de um determinado estado da federação. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal de 1988, José não perderá o mandato de deputado federal e poderá optar pela remuneração do mandato. 137. Paulo é juiz do trabalho em certa comarca. Xisto é juiz de um tribunal regional do trabalho de determinada região. Para Paulo e Xisto comporem o Conselho Nacional de Justiça, nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Eles deverão ser indicados pelo Tribunal Superior do Trabalho. 138. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados funciona junto ao Superior Tribunal de Justiça. 139. Em relação à liberdade de crença, estabelece a Constituição que uma pessoa perderá direitos políticos caso alegue motivo de crença religiosa para se livrar do cumprimento de obrigação a todos imposta e se opõe a cumprir prestação alternativa. 140. Em relação aos brasileiros natos, é correto afirmar que o texto constitucional proíbe que sejam extraditados, ainda que haja comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. 141. Os Estados-membros da Federação Brasileira possuem competência remanescente. 142. Os deputados federais não perderão o mandato se forem investidos no cargo de ministro do Estado. 143. O Senado Federal tem competência privativa para aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha de ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República. 144. Segundo a Constituição Federal, a competência para homologar sentenças estrangeiras é do Superior Tribunal de Justiça. 145. A Constituição da República assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. 146. A Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, assinada por estados do continente africano em 1981, enuncia, em seu artigo 20, que todo povo tem um direito imprescritível e inalienável, pelo qual determina livremente seu estatuto político e garante seu desenvolvimento econômico e social pelo caminho que livremente escolheu. Na Constituição da República Federativa do Brasil, o teor de referido enunciado encontra equivalência no princípio de regência das relações internacionais de autodeterminação dos povos. 147. Considere as seguintes afirmações a respeito dos direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição da República. Segunda, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Terceira, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 148. Cargos públicos, segundo a Constituição Federal, proporcionam estabilidade ao servidor nomeado em caráter efetivo, após 3 anos de efetivo exercício e mediante avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 149. Camargo, Carlos, Caruso, Cássio e Cardoso exercem respectivamente os cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal, vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados e presidente da República.
A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Caruso. 150. Ronaldo está sendo investigado criminalmente pela prática de determinado delito e o delegado de polícia requisitou para Bento, juiz de direito, a violação do sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Segundo o artigo 5, inciso 12 da Constituição Federal Brasileira, em regra, a violação por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, poderá ser deferida no caso de comunicações telefônicas, apenas. 151. Considerando que o efetivo militar do Estado que governa é de 25.000 integrantes, o governador do Estado propõe à Assembleia Legislativa a criação de uma Justiça Militar Estadual, a ser constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e em segundo grau, por um Tribunal de Justiça Militar próprio. A lei estadual é assim aprovada, estabelecendo, entre outras, competência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar os militares dos estados, nos crimes militares definidos em lei, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Nesse caso, diante da disciplina da matéria na Constituição da República, é correto afirmar que o governador do Estado não poderia propor a criação de uma Justiça Militar Estadual, pois cabe ao Tribunal de Justiça fazer proposta dessa natureza. Se inscreva no canal para mais conteúdos como este.